No final de uma semana, ou no final de um prazo que você estabeleceu, ou quando você voltar na aula com o seu professor, você precisa ouvir a música de forma integral. Ela tem que estar o mais próxima possível do que é a versão pronta dela. Aquela versão que você escuta quando o músico está tocando lá, que você foi assistir um show, que você viu uma gravação, aquela versão pronta, você tem que estar o mais próximo possível daquilo. Claro que a cada nova semana, né, a cada novo período, você vai estar ainda mais próximo daquilo. Mas o que eu quero dizer com isso é que você tem que buscar a tua musicalidade, buscar expressividade, buscar refinamento de sonoridade, buscar a internalização da música. Muitas vezes, no nosso processo de domínio, de internalização, de refinar a sonoridade, é necessário memorizar. E um hábito ruim que nós temos, e eu digo nós porque eu tive isso, eu passei por esse processo de ensino musical, e se eu não cortar esse reflexo, até hoje eu começo a fazer isso, um hábito muito ruim é de deixar para memorizar só no final. No processo do nosso estudo musical, quando a gente está se aprofundando, esmiuçando, analisando a música, a memória acontece de forma automática, a gente começa a memorizar. Porque a gente faz tantas análises na música, você encontra tantos padrões, como eu que toquei essa frase aqui e já estou de memória agora. Porque eu já sei que ela tem que resolver. Aí eu sei que tem uma sequência aqui, eu já memorizei, não estou mais lendo. E que resolve. De fazer esse tipo de análise, eu já memorizei. A memória acaba acontecendo como algo natural e algo muito sólido. Ela não fica uma memória de tanto repetir. Não, ela é uma memória que veio por análises. Ela cria raízes, ela cria âncoras no nosso cérebro aqui e a gente acaba memorizando e isso torna o nosso contato com a música, a nossa entrega, o nosso entendimento, a nossa capacidade de ficar focado nas nuances interpretativas muito maior. Estar de memória, às vezes, nos permite dominar muito mais a música do que se a gente estivesse lendo. Então, naquele nosso dia de estudo, a gente deve construir cada vez mais um passo rumo a isso, para que no final de uma semana, quando você volta lá com o seu professor, você vai estar já se aproximando da construção da performance ideal. Cada vez mais você começa a focar no que aquele músico que você ouviu faz e que não estava escrito na partitura, mas ele faz essas nuances interpretativas, você começa a buscar isso para você começa a trazer também, isso vai te dando segurança, você vai se apropriando daquela música, você não vai mostrar para o professor para ele avaliar se você conseguiu ou não, você vai vendo que você conseguiu, você vai tendo mais segurança, então você vai lá apenas para compartilhar com ele e para ele colaborar com outros pontos de vista, ele vai trazer outros pontos de vista para você. Porque aí tá uma coisa interessante também, eu não sei você, mas eu, quando estava no meu processo de ser aluna, eu ia para a aula com o professor para que ele pudesse avaliar se eu acertei ou se eu errei, se estava certo ou se estava errado. Era assim que eu fazia. E provavelmente é assim que você faz. Você chega lá na aula para deixar para ele fazer, para ele dar uma nota, como se fosse uma prova, né? E é por isso que a gente fica tão nervoso na hora que a gente está na frente do professor. Parece que ele vai avaliar se tudo que eu fiz foi certo ou foi errado. Uai! Mas a gente deveria ter segurança ao longo da semana de saber se o que eu fiz foi certo ou foi errado. Eu deveria ir para ele com a certeza de que o que eu fiz foi o melhor que eu alcancei. Claro que não vai estar excelente, porque a música não existe milagre, ela é uma etapa de cada vez mais excelência, mas eu tenho que ter a segurança de que foi o melhor que eu acertei, que eu consegui fazer em busca do que a música deve ser. Só que essa segurança só surge quando a gente está com maturidade musical, quando a gente teve esse leque de conhecimentos para dar suporte no nosso estudo semanal. Aí a gente vai construindo essa segurança, a gente chega na aula e o professor avalia não, né? O professor escuta e aí ele colabora com outros pontos de vista, porque ele tem mais background ainda do que você, ele tem mais tempo de estudo, mais aprofundamento na linguagem musical e ele desperta em você outros pontos de vista. E você fala, nossa, verdade, que interessante. E aí você leva para casa outros pontos de vista para agregarem aquilo que você já fez. E assim, cada vez você vai chegando um passinho mais rumo à excelência final. Então, no final de uma semana, quando você volta para a aula, no final do período que você estabeleceu como a sua meta ali, de médio prazo, a sua performance ela deve estar musical a ponto de ser
a sensação de estar comendo um pedaço de pizza. Você está com um trecho da música que está trazendo toda a sensação de que a música toda já deveria trazer. Você está comendo um pedaço de pizza com a sensação da pizza toda, entendeu? Você não está comendo só o bacon, ou só a cebola, ou só a rúcula da pizza, entendeu? Você tá no trecho todo daquela peça, já está a sensação musical que deveria estar, que vai estar quando ela estiver toda preparada. Pensa sempre assim, porque dessa forma você ressignifica o seu estudo e torna ele, de fato, bem mais interessante e muito mais musical.